O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 19. Diz assim: porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 de açoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, e em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmãos, tem muita gente que está pensando que é crente. Vai ter uma surpresa. Nós temos uma pregação que fala sobre estes que estão classificados naqueles que... Jesus diz assim, naquele dia ali haverá pranto e ranger de dentes. Não tem essa passagem bíblica? E nós temos uma pregação muito específica sobre essa passagem bíblica. E esta passagem bíblica que diz que haverá pranto e ranger de dentes são os que pensam ser crentes. Já explicamos, lá nós explicamos detalhadamente. Ou seja, são aquelas pessoas que tinham toda a expectativa que a coisa seria de um jeito, mas de repente elas se veem abandonadas no meio do mar, né? Senhor, Senhor, em teu nome fizemos, acontecemos e deixamos de fazer. Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Esses é que terão pranto e ranger de dentes. Essa expressão pertence a esses. Paulo aqui diz, olha, eu estive em perigos entre falsos irmãos. Irmão, tem alguns gentios, alguns satanistas, alguns loucos, alguns cegos, que nos criticam na internet. O que há de anormal? Absolutamente nada. Agora, tem uma multidão enorme de gente que pensa que é crente, que está tentando, como se fosse possível, tentando, com palavras, acabar conosco. Claro, tudo é motivo de riso e piada. Nós, geração Jesus Cristo, viemos à existência para sair da terra somente no arrebatamento da igreja. Somos indestrutíveis, você pode ter certeza disso, meu irmão. Esse nome, geração Jesus Cristo, será ouvido daqui até para o final, quando a igreja for arrebatada. Pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Eu sei o Deus que me chamou, eu sei o Deus que tem falado comigo, Ele é terrível, Ele é tremendo, nenhuma palavra dele cai por terra, nenhuma. Ele é fiel. Ele diz, vai, me obedece,
você vai e faz, você vê que verdadeiramente os céus e a terra estão no comando desse Deus poderoso. Então, meu irmão, muitos crentes estão perdendo seu tempo falando do que não sabe, mas não ficarão impunes. Não ficarão impunes, de forma alguma. Impunes eles não ficarão. Pessoas que não sabem de nada, não sabem como Deus tem falado conosco. Os anjos passeiam dentro da minha casa, e é anjo mesmo, tá, meu irmão? É anjo, sabe o que é anjo? Anjo, aqueles que assistem diante do Deus Todo-Poderoso, têm sido enviados a favor das nossas vidas. Afinal de contas, a própria Bíblia diz que eles são ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. Aí Paulo diz aqui, olha a lista de Paulo, eu sofri pancada, eu sofri pedrada. Lembra que Paulo uma vez foi recolhido de uma cidade, foi apedrejado, deixaram ele lá porque acharam que ele estava morto. Quando a multidão saiu, ele levantou, sacudiu a poeira e voltou para pregar. Você acha que hoje, nos tempos de hoje, imagina assim, vai ter uma grande igreja, vamos imaginar uma igreja que vai comemorar 100 anos. Só imaginar. Aí ela vai uma grande igreja, vai ter um grande evento. Aí os coordenadores do evento, os seus líderes, começam a mandar a pessoa, arranja aí um grande pregador, alguém de renome, porque nós vamos ter um grande evento, esse evento é 100 anos, a igreja vai ter milhares de pessoas, já botamos telão até no meio da rua, que vai parar o bairro. Arranja aí um bom pregador. Aí os súditos dos coordenadores saem pela cidade a procurar. Aí diz assim, nós achamos um Paulo. Achamos um tal de Paulo aqui, diziam que ele era um bom pregador, mas quando nós fomos ver o currículo do homem, esse cara não serve não. A vida dele foi levar paulada, foi passar fome. O cara é tão infeliz que até uma cobra picou o cara, mas ele é tão horrível que nem a cobra não matou ele. Tão ruim que esse cara é. Nem o veneno da cobra fez efeito nesse cara, todo mundo esperava ele morrer. É assim, meu irmão, que os cegos veem as coisas, naquilo que eles deveriam ver a glória, eles veem o contrário, eles veem as trevas. Esse Paulo não serve não, o cara é um arrogante, se gloria das cadeias dele, foi preso já, sabe por que ele foi preso? Era um marginal. Aleluia, Deus. Usou grilhões várias vezes. Aleluia, Deus. Até um servo do sumo sacerdote, ele ousou chamar o cara de parede branqueada, levou um tapa na cara bem feito. Aleluia, Deus. Nós chegamos até lá. Procuramos a casa do cara, esse não serve mesmo para pregar dentro da nossa igreja, sabe, coordenador? O cara nem casa não tem, é um pobre coitado, um miserável. Nós não vamos botar uma gente assim dentro da elite da nossa igreja. Amém, meu irmão? Você acha que Paulo teria espaço para pregar numa igreja hoje? Qual o teu currículo? Não, eu percorri vários países. Eu tenho pregações internacionais, já preguei nos Estados Unidos, na Europa, blá, blá, blá. Esse cara é bom. Irmãos, vai ter um cara aqui que tem um currículo internacional, é eloquente, ele tem livros escritos e tudo. Coordenadores, nós achamos um homem aqui, ele se chama Paulo, já se chamou Saulo de Tarso. Esse cara tem algum livro escrito? Não, esse cara não tem nenhum livro escrito. Escreveu umas cartinhas de amor aí para um pessoal que tinha em umas igrejas, é um pobre coitado. Você acha que não é isso não que a igreja moderna está fazendo com o sangue de Paulo? Com a sua obra e com o seu sacrifício? E depois eles dizem que eu falo mal de Paulo. Eu não falo mal de Paulo. Quisera eu chegar aos pés desse homem. Quisera eu ter a fé dele, chegar aos pés dele. Quando se olha as obras que esse homem realizou, será que eu, depois de ser apedrejado em uma cidade, eu voltaria no mesmo lugar? Eu falo, comento de erros que servem para a nossa edificação. Erros de Paulo, erros de Pedro, de Tiago, de João, de Estevão. Mas não adianta que uma manchinha na caminhada deles jamais ofuscará a glória que esses homens foram, que são chamados em Apocalipse de colunas no templo de Deus.
Quem vai denigrir esses homens? Impossível denigri-los. Eu ensino aquilo que o meu Deus me manda ensinar. Errou? Errou. Paulo errou em Atos 22? Errou. Pedro errou quando escolheu Matias como apóstolo? Errou, e ponto final, errou. Ah, Paulo é um pobre coitado, quisera eu chegar aos pés dele. A Bíblia diz que quando ele passava a sombra dele, curava enfermos, expulsava demônio, fazia operações de maravilhas, nem as minhas mãos impondo chegaram aos pés da sombra de Pedro, de Paulo, Tiago e João. Agora, a igreja moderna tem pisado no sangue desses homens da obra deles, tem transformado eles em nada. Olha o currículo do homem. Tem as mãos calejadas, ele está envolvido com muitos trabalhos, sofreu prisões, açoites, perigos de mares, apedrejado. O homem já levou 4 recebidos dos judeus, uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes uma noite, o dia passei na voragem do mar, em jornada, muitas vezes em perigos. Enfim, senhores, ele não serve para pregar na nossa igreja não. Tá bom, aí fala pelo celular moderno, né? E aí, tem mais alguém aí para pregar na nossa igreja? Quem mais que vocês acharam? Olha, seguinte, nós achamos aqui um tal Josué, mas o camarada é meio louco. A fama dele também não é boa, não. O que se sabe do tal Josué, sabe o que é? Senhores coordenadores, ó, desculpa tomar o tempo de vocês. Esse Josué é tão louco que ele botou o povo da igreja dele para rodear uma cidade murada. Durante 7 vezes, debaixo de um sol de 55 graus. E tem mais, no último dia mandou o povo rodear 7 vezes. Mandou gritar que nem louco. Ele também não serve para ir pregar na nossa igreja, não. A fama da loucura dele é muito grande. E tem mais, o que ele tinha que ir lá rodear uma cidade? Esse homem é insano. Ah, mas o que se sabe também é que ele já é discípulo de um tal Moisés, que era um analfabeto, o homem nem sabia falar. Disse aí de uma vez que ele precisou falar não sei aonde, e foi chamado o irmão dele, porque esse tal Moisés, de quem Josué é discípulo, era um burro. Essa é a visão da igreja moderna, meu irmão. Não falam, mas vivem isso. Esse Moisés é louco. Tentamos, coordenadores, levá-lo aí para pregar na nossa igreja, mas não dá para levar Moisés. Não dá para levar a palavra. Não dá para levar Moisés. Sabe por quê? A fama da loucura dele é grande. Ele vivia dizendo que via mato pegando fogo, que desse mato pegando fogo, uma voz saía e falava com ele. É louco esse Moisés. Quem mais que vocês acharam? Achamos um tal de Ezequiel, mas esse aí já está descartado, não vamos nem perder tempo. Esse aí vive tendo visão de cemitério, de vales de ossos secos. Esse aí deixa ele de lado. Mas nós achamos um homem que tinha sido muito bem encomendado, e ele se chama Samuel. Esse foi muito bem conceituado, mas quando nós examinamos a vida deste homem a fundo, Samuel é um camarada completamente doido também. Sabe o que ele fez? Ele ungiu um moleque e disse que ele seria rei de uma nação. Nós nunca vimos nada disso acontecer. Ele é meio insano. Quem mais que vocês descobriram aí? Ah, descobrimos um tal Davi. Encontramos um homem chamado Davi, mas não deve ser boa coisa. Um santo rei que estava no poder perseguiu esse Davi com todas as suas forças e queria eliminá-lo. Ora, se o rei que estava no poder queria eliminar esse traste, é porque ele não presta. Amém, meu irmão? Graças a Deus que a igreja de Jesus Cristo é caverna de Adulão. Aleluia, Deus! Senão eu e você não sobreviveríamos. Mas o
espírito desta palavra e o Deus que a regou com o seu sangue é que nos sustenta, meu irmão. Irmão, desafio que vier pela frente, que tu verás que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Sabe por que você não vai cair? Porque Jesus olha em toda a terra e só tem a gente para contar. Aí os coordenadores dizem, nós achamos um tal Neemias também, mas esse cara é muito arrogante. Eu soube aí que várias pessoas tentaram dialogar com ele, e o homem parece uma matraca, ele repete sempre a mesma frase: não poderei descer, estou realizando uma grande obra e não poderei descer. Ele não gosta de diálogo. Enquanto está todo mundo sentando na mesa para conversar, ele é obstinado numa tal construção de um muro e não quer papo com ninguém. Esse tipo de homem que não quer papo com ninguém, que não se entrosa com os outros, que não se combina com os outros, que não compactua com todos, que não tem tolerância com todo mundo, esse tipo de homem não presta para pregar na nossa igreja. Isso é um resto. Aqui é o lugar dos renegados. Aqui é o lugar dos excluídos. É aqui, nesse lugar, nesse morro, na geração de Jesus Cristo. É aqui que é o lugar dos renegados, sabe, irmão? Esse tal Neemias não serve, coordenadores. Não posso levar esse homem para pregar aí. Coordenador, está difícil. Vamos continuar passeando por aqui para ver se a gente encontra alguém. Aí daqui a pouco eles ligam de novo. Coordenador, ouvi de um outro nome, mas estou participando aí, olha. O homem é desequilibrado demais. Tinha fama, mas quando chegamos perto, soubemos os detalhes da história. Ele tinha fama, mas ele é desequilibrado. A vizinhança dele disse que ele amaldiçoou dezenas de crianças que tiveram morte súbita. Não vamos levar um homem desse na nossa igreja. Como é o nome dele? Eliseu. Aí o coordenador diz, Eliseu? Ah, não deve ser importante mesmo não. Eu nunca ouvi falar. Claro, os servos de Deus não estão nos grandes templos. Estão à beira do Jordão, nos desertos e nas cavernas de Adulão. É lá que estão os grandes homens de Deus. Mas e aí, o que houve? Esse camarada tão louco assim, como é que pode? Não, mas nós descobrimos também o que se pode esperar desse Eliseu. Diz que o mestre dele, com quem ele aprendeu as coisas, realizou a maior carnificina num tal Monte Carmelo. O cara era um assassino, matou 450 homens à espada lá no alto de um morro, na beira de um riacho. Como era o nome dele? Um tal de um inútil chamado Elias, um assassino inveterado. Onde já se viu isso? O cara ordenar a morte de 450 homens. Você tem ideia, meu irmão, do que você está ouvindo nessa noite? Você tem ideia de como uma palavra dessa entra dentro de você e muda a tua alma de lugar? Você tem ideia como o teu entendimento explode? Tem mais, esse Elias matou esses santos homens. Esses homens eram, inclusive, viviam debaixo do rei. Eles eram amparados pelo rei e comiam na mesa da rainha. É mesmo? E como é o nome dessa santa rainha? Jezabel. Esse Elias deve ser mesmo um rei. E essa praga ainda vive? Dizem, inclusive, que enquanto a igreja estiver na terra, ele não morre. Como que pode um negócio desse? Eu ouvi esse mito. O cara é tão louco que criou um mito em volta de si mesmo. Espalhou-se por aí, através desse louco chamado Elias,
Uma história de uma capa que anda perambulando de mão em mão. Uma história de uma capa que anda perambulando de mão em mão. E falaram que enquanto aquela capa não foi estraçalhada, ele vive. E cadê essa capa? Ah, está na mão dos loucos por aí. Tá difícil, meus irmãos coordenadores, conseguir um pregador para a nossa igreja. É tudo resto, é tudo lixo, tudo maluco. Mas nós andamos bastante e nós achamos um tal de Pedro. Diziam que a sombra do cara curava. Nós falamos, esse é bom para levar para a nossa igreja. Mas, coordenador, o negócio é o seguinte: o cara é um rebelde inveterado. Esse homem desprezou abusivamente as autoridades. Ele ainda ousou declarar, acompanhado de um tal vagabundo chamado João. Ele ousou dizer na frente das autoridades: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Ele ousou olhar nos olhos da liderança e dizer: julgai entre vós se é lícito ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Tanto desrespeito assim nós não podemos admitir. Está difícil, coordenadores, levar um homem sensato, um homem equilibrado para pregar no centenário da nossa igreja. Não conseguimos achar um pregador na história da humanidade. Todos que a gente gasta sapato, vai atrás, quando a gente chega lá, nós chegamos à conclusão que é tudo louco, tudo maluco, tudo abusado, não respeita os outros. Como que se pode admitir que um homem chegue diante das autoridades e diz: julgai aí entre vós se é lícito ouvir-vos antes a voz do que Deus? Não podemos admitir tamanho de irrespeito e intolerância. Esse homem não pisa na nossa igreja. Mas também, só um detalhe, né? Ouvimos dizer, o que vamos se esperar de um tal Pedro? Parece que ele aprendeu as coisas que ele faz com um homem, se é que se pode chamar de homem, um tal Jesus. Parece que ele foi discípulo aí de uma escola profética de um tal Jesus. Parece que ele foi ensinado por esse louco. O cara, segundo dizem, é tão maluco, mas tão maluco, que chegou ao ponto de falar com uma árvore. Se aproximou de uma figueira e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Já pensou um cara desse dentro da nossa igreja, coordenador? Um cara que vai virar para a parede é capaz de falar com a parede. É capaz dele virar para qualquer coisa, para uma caixa de som e falar. Ele virou para uma árvore e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Coordenador, nós não vamos levar esse Jesus de jeito nenhum para dentro da nossa igreja. Dizem por aí que ele vive, mas esse aí nós não vamos nem ao encontro dele. Que piada essa pregação, não é, meu irmão? Que piada, essa pregação é uma piada, uma ironia. Uma ironia. Deixa as igrejas completarem 100, 200 anos, 300, 400. Passar ano a ano é muito fácil. Eu quero ver sobreviver na eternidade. Isso que eu quero ver. A convicção que eu tenho da minha salvação, meu irmão, não é algo que me contaram, é algo que o Espírito de Deus me tem contado. Tem mais, esse Jesus aí, esse camarada é louco. Ele virou para a elite de uma cidade, sabe o que ele ousou dizer? Hipócritas e raça de víboras, além de tudo é um boca suja. Ele ousou chamar a classe mais nobre de uma organização religiosa de hipócritas e raça de víboras. Mas também o que vai se esperar desse louco, desse palhaço chamado Jesus?
Que pode se esperar dele? Disse por aí que ele é discípulo de um tal João Batista, que já tinha esse costume também. Ah, mas tem uma coisa boa para informar para vocês, senhores coordenadores do evento. Finalmente esse tal João Batista, pelo menos esse, nós já sabemos que a cabeça dele foi para a bandeja. Aleluia a Deus. É isso que os nossos, abre aspas, irmãos querem de nós, que a nossa cabeça vá para a bandeja. Mas mesmo que a nossa cabeça vá para a bandeja, a nossa voz ainda ecoará pelos séculos dos séculos sem fim. Aí diz, me parece que esse tal Jesus realmente era um louco. E a fama dele já vem desde um mestre louco, chamado João Batista. Temos mais um detalhe sobre esse João Batista. Graças a Deus que ele já está morto. Mas quer ver o quanto o cara é louco? Imagina, na nossa igreja tem tantos empresários, tanta gente rica, tanta gente bem posicionada. Vocês querem ver o quanto esse João Batista era maluco? Olha o absurdo que esse louco teve coragem de fazer. Ele entregou todos os seus bens e foi pregar pobre no deserto. Como que nós podemos imaginar um louco desse que despreza todos os seus bens e vai pregar no deserto, morando numa caverna à beira do Rio Jordão? Inadmissível! Ainda bem que esse maldito já está morto. Não é isso não que as igrejas estão dizendo? Não é isso não que as Assembleias de Deus estão dizendo? Não é isso não que os batistas estão dizendo, metodistas, presbiterianos? Mas nós temos algo diferente disso para dizer. E é por isso que eu vou te dizer, nessa terra que gira, Jesus Cristo só conta conosco, geração Jesus Cristo. O resto das igrejas são palhaços. São palhaços batendo palmas, girando, profetada para tudo que é canto. Só profetada, só palhaço. E aí, fazer o quê? Os senhores que foram procurar pregadores, não encontraram. Ou será que encontraram? Vamos para a última telefonema então. Senhor coordenador, finalmente, não foi nem preciso andar muito, olha, nós fomos tão longe e eles estavam tão perto da gente. Meu Jesus. Um dos tipos de linguagem que existe na Bíblia, sabe como se chama, meu irmão? Ironia! Olha lá o homem, olha lá o homem. O homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ha, ha, ha. Ironia, um tipo de linguagem que a Escritura mostra. E é ele, o tipo de linguagem dessa noite. Coordenador, olha aí. Nós fomos tão longe, quando acaba já na volta, tão perto de nós, logo aqui do lado nós achamos o grupo que nós precisamos. E é tanta gente boa que nós não vamos levar um só não, nós vamos levar todos eles. Quem são esses caras tão bons? Olha, presta atenção. Eles têm faculdade, possuem curso de linguística, são eloquentes. Quando um foi me cumprimentar, ele veio logo dizendo: meu dileto amigo, em que posso ajudá-lo? Ele é tão polido que eu me senti, coordenador, até inferiorizado. Ele tem curso de impostação de voz. Os caras são muito bons. Tem mais, alguns deles têm até carreira política. Deixa eu descer um pouco aqui, irmão, para gritar depois. Eles são amigos dos prefeitos das cidades. Eles são amigos de governadores. Eles são até amigos dos presidentes. Eles são elite. É o tipo de mensageiro que nós queremos
na nossa igreja. Nunca, Senhor. Eles são até parte de organizações secretas que só fazem o bem para todo mundo. Nunca, Deus. Por fim, já temos catalogados várias profecias que afirmam que quando eles pregam, o povo até vira cambalhota. Senhores coordenadores, nós não vamos indicar apenas um. Nós queremos indicar todos eles, para que preguem no nosso evento, porque todos eles são muito bem formados, e tem mais, na sociedade por onde nós percorremos, não encontramos ninguém que fale mal deles. Mas coordenador, só para lembrar, aquele tal Jesus, se aparecer por aí, não deixa ele entrar não, porque desse aí, em toda parte, a doutrina dele é difamada, e só falam mal. Tem mais, eu ouvi dizer até que ele foi barrado numa igreja já, não deixa esse Jesus entrar não. Já ouvi dizer que ele chegou numa igreja, ficou batendo lá a madrugada inteira, o dia inteiro, a noite inteira, e ficou não sei quanto tempo lá, e dizendo, ei, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz aí, abre a porta e me deixa entrar, eu quero cear. Era um pobre coitado esse tal Jesus, ele já foi barrado em tudo que a igreja não vai deixar entrar no nosso evento, essa praga. Ou eu vou ver a glória de Deus, ou eu vou morrer esquartejado nessa terra. Mas eu não vou negar. Se alguém quiser negar que tem ouvido Deus, que negue, mas eu não negarei que Ele tem falado pela minha boca. O que as igrejas por aí estão procurando, meu irmão? As igrejas não estão procurando quem tem as marcas de Cristo. Como Paulo, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Tem mais, hein? As marcas de Cristo dele não era bolso cheio não, hein? As marcas de Cristo dele era pancada mesmo, chicotada mesmo. Era cusparada, era bofetada. Era isso que Paulo trazia como marca de Cristo. Nunca mais encontraremos discípulos como estes homens, se não o encontrarmos dentro da geração Jesus Cristo. Nunca mais que me ouça as covardes Assembleias de Deus e os batistas, metodistas, presbiterianos e toda essa corja e essa raça. Nunca mais encontraremos homens como estes, se não encontrarmos aqui dentro desse ministério. Amém, meu irmão? E agora, para e pensa, se esse ministério, estamos aqui para brincar. Aonde estamos aqui para brincar e passar tempo, aonde se está para brincar e passar tempo, Jesus Cristo não revela mensagens como estas. Você sabe que o teu Deus é vivo? Então, meu irmão, se você sabe que o teu Deus é vivo e é dono da vida, que morreu e ressuscitou, entrega a vida por Ele, porque após a morte, segue-se a vida. Amém? E até aqui nos tem ajudado, Senhor.